Terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Aquário, se você está vendo esta mensagem, não é coincidência. Existem raros momentos ao longo da história em que certos indivíduos experimentam uma pressão que não conseguem explicar logicamente. Uma inquietação silenciosa. A sensação de que algo imenso está se formando sob a superfície da existência. Você pode ter sentido isso recentemente. Não é excitação. Não é medo. Algo mais profundo. Um conhecimento que não tem palavras. Nostradamus escreveu certa vez que antes de uma grande transformação, os escolhidos se sentiriam isolados, incompreendidos e silenciosamente testados. Ele nunca mencionou Aquário diretamente. Nunca. No entanto, muitos astrólogos e estudiosos modernos acreditam que seus símbolos indicam claramente um signo durante a passagem para uma nova era. Esse signo é Aquário. À medida que nos aproximamos de 2026, algo muda. Não de forma estrondosa, não dramaticamente, mas permanentemente. Este vídeo não é sensacionalismo, é um aviso, e para Aquário é também uma revelação. Continue comigo, porque ao final desta mensagem, você entenderá por que 2026 não é apenas um bom ano para Aquário. É o ano em que tudo finalmente começa a se alinhar. Parte 1. O que Nostradamus realmente quis dizer com o portador da nova era? Nostradamus nunca falou de forma direta. Ele se baseava em símbolos, metáforas e linhas do tempo codificadas porque acreditava que a profecia direta seria rejeitada ou mal compreendida pelas massas. Uma imagem aparece repetidamente em seus quartetos, uma figura solitária que derrama conhecimento à frente da multidão, muitas vezes rejeitada muito antes de ser reconhecida. Essa imagem se alinha quase perfeitamente com Aquário. O aguadeiro que não derrama água, mas a verdade, ideias e uma visão de futuro para um mundo que ainda não está pronto. Nostradamus alertou que durante as transições entre eras, aqueles que enxergam primeiro sofrem primeiro. São isolados, desacreditados, marginalizados e questionados por seu pensamento não convencional. Aquário, este é um território familiar. Você sempre viveu um pouco à frente do seu tempo. Você sempre se sentiu diferente. Para muitos de vocês, a vida pareceu mais pesada, não por fraqueza, mas por terem chegado cedo. Nostradamus acreditava que esses indivíduos não ascenderiam durante o caos, mas sim depois dele. E o momento certo é tudo. Parte 2. Por que Aquário teve que lutar antes de 2026? Eis o que a maioria das pessoas não entende. Nostradamus não via a transformação como uma recompensa instantânea, mas sim como um posicionamento conquistado. Antes que o mundo mude, as mentes destinadas a guiá-lo precisam ser moldadas pela solidão, pela decepção e pela contenção. A energia de Aquário é orientada para o futuro. Você pensa em sistemas, padrões e possibilidades, enquanto a sociedade recompensa o conforto, a familiaridade e a repetição. Isso cria tensão. Muitos aquarianos se sentem invisíveis em seu trabalho. Eles carregam ideias que são ignoradas até que alguém as repita. Eles experimentam o sucesso tardio, a desconexão emocional e a sensação de estarem fora de sintonia com o mundo ao seu redor. Nostradamus escreveu que aqueles que seguram o amanhã em suas mãos devem caminhar sozinhos pelo hoje. É por isso que tantos aquarianos se sentiram exaustos, desiludidos ou silenciosamente distantes nos últimos anos. Não foi um castigo, foi uma preparação. 2026 não chega por acaso. Chega depois que as ilusões são dissipadas. Parte 3. O ponto de virada. Porque a entrada em 2026 muda tudo. Nostradamus acreditava que certos anos funcionam como portais. Momentos em que a história não se repete, mas se redireciona. 2026 é um desses anos. Astrologicamente, socialmente, tecnologicamente e espiritualmente, a humanidade entra em uma fase em que os sistemas antigos silenciosamente entram em colapso. A autoridade é questionada. A inovação substitui a tradição. Aqueles que pensam diferente se tornam essenciais. Este é o território de Aquário. Enquanto outros entram em pânico durante a transição, Aquário se adapta.
Enquanto outros se apegam ao passado, Aquário constrói para o futuro. Nostradamus alertou que aqueles despreparados para a mudança sofreriam, mas aqueles alinhados com o futuro finalmente se tornariam relevantes. É por isso que 2026 já parece diferente. Você pode notar pessoas repentinamente pedindo sua opinião, oportunidades surgindo de direções inesperadas, clareza interna substituindo anos de confusão. Velhos medos perdendo força. Isso não é sorte. É timing. Parte 4. O aviso que Nostradamus deixou para Aquário. Preste atenção, porque esta é a parte que a maioria dos vídeos evita. A parte que não é lisonjeira, mas a mais importante. Nostradamus não acreditava que a maior ameaça aos futuros líderes viria de inimigos, da competição ou de um colapso externo. Ele acreditava que o verdadeiro perigo viria de dentro, do distanciamento emocional, do desinteresse, da escolha de recuar em vez de avançar. Este aviso se alinha de forma surpreendente com Aquário. Sua maior força sempre foi sua mente. Sua capacidade de reconhecer padrões antes que eles se formem completamente. De compreender sistemas antes que os outros os percebam. Você observa a vida de um ponto de vista mais elevado, e é isso que lhe dá poder. Mas Nostradamus alertou que a mesma perspectiva que concede visão também pode criar distanciamento. À medida que o reconhecimento, a influência ou o sucesso começam a chegar em 2026, o impulso familiar pode retornar, o impulso de permanecer distante, de se manter na defensiva, de proteger seu mundo emocional, de observar em vez de participar. Não porque você seja frio, mas porque já foi incompreendido antes. Você aprendeu cedo que abrir seu coração muitas vezes trazia decepção, que a presença emocional nem sempre parecia segura. Então você se adaptou, intelectualizou, se distanciou, se manteve ligeiramente à parte do mundo. Nostradamus alertou que o que antes era necessário se torna perigoso no momento da ascensão. Ele acreditava que os líderes da nova era não devem apenas enxergar a humanidade, devem permanecer conectados a ela. Caso contrário, não guiarão o futuro, o moldarão sem compaixão. Este é o seu teste. Em 2026, você estará em uma posição onde sua voz importa, onde suas decisões influenciam os outros, onde as pessoas o procurarão não apenas em busca de ideias, mas também de direção. Nesses momentos, o isolamento parecerá tentador. O silêncio parecerá mais fácil do que a vulnerabilidade. Mas o silêncio não é neutralidade. O distanciamento não é sabedoria. Você não deve se isolar no topo, olhando para baixo. Você deve estar entre os outros, ancorando a compreensão na experiência humana vivida. Nostradamus acreditava que a plenitude não chega quando a visão é protegida, mas quando é compartilhada de forma imperfeita, emocional e aberta. Se você evita a vulnerabilidade, atrasa a realização. Se você permanece intocado, sua influência permanece incompleta. 2026 não pede que você se endureça. Pede que você permaneça humano enquanto assume o poder. E essa, Aquário, é a transformação mais difícil e mais importante de todas. Parte 5. O presente que Aquário recebe em 2026 e que outros não recebem. É isso que realmente torna 2026 o melhor ano para Aquário. Não apenas de sucesso, mas decisivo. Nostradamus acreditava que nem todas as almas evoluem no mesmo ritmo. Algumas estão destinadas a amadurecer cedo, sofrer em silêncio e esperar mais tempo pela recompensa. Essas almas não estão destinadas a brilhar rapidamente. Elas estão destinadas a perdurar. Aquário pertence a esse grupo. Segundo as interpretações dos escritos de Nostradamus, chega um momento em que as dificuldades acumuladas deixam de parecer aleatórias, quando a confusão se organiza em compreensão, quando a dor, a perda e o isolamento revelam um padrão coerente. Em 2026, Aquário alcança esse momento. Este é o ano em que seu sofrimento passado finalmente encontra um significado. Decepções que antes pareciam desnecessárias se revelam como um treinamento preciso.
Anos em que nada parecia progredir se revelam como anos em que uma estrutura interior estava sendo construída. Nostradamus acreditava que o fracasso não é o oposto do destino. É a prova de que o destino é adiado para o aprimoramento. Em 2026, seus fracassos se tornam credenciais. Não aos olhos de todos, mas aos olhos daqueles que importam. As pessoas confiam em você não porque você fala alto, mas porque você perseverou em silêncio. E talvez a mudança mais incompreendida de todas. Sua solidão se transforma em autoridade. Aquário, você passou grande parte da sua vida se sentindo separado, não superior. Separado, como se estivesse à margem do ritmo do mundo, observando os outros se moverem enquanto você esperava por algo indefinido. Essa distância nunca teve a intenção de puni-lo. Ela serviu para ensinar objetividade, discernimento e independência de pensamento. Em 2026, você para de questionar sua diferença. Você não se pergunta mais por que é assim. Você entende que é por isso que adquire profundidade emocional sem perder a visão. Você sente profundamente sem se afogar. Você conquista autoridade sem dominar. As pessoas a seguem porque confiam na sua clareza, não porque você exige obediência. Sua presença transforma ambientes sem alarde. Essa combinação é rara. Muitos signos buscam poder, validação, reconhecimento, controle. Aquário não busca poder. Aquário personifica a perspectiva. E a perspectiva, quando o mundo está pronto para ela, torna-se a moeda mais valiosa de todas. É por isso que seu sucesso em 2026 não atinge o ápice rapidamente. Ele se estabiliza. Não impressiona de forma ostensiva. Ele perdura. E esse é o dom que outros não recebem. Parte 6. Por que esta mensagem chega até você antes de 2026? Nostradamus acreditava que a consciência deve vir antes da ativação. Ele alertou que aqueles que desconhecem seu papel quando o momento chegar irão ou abusar do poder ou se esquivar dele. Se você está ouvindo isso agora, antes de 2026 se desenrolar completamente, não é coincidência. É o momento certo. Você não deve esperar passivamente pela mudança. Você deve se preparar internamente para que, quando a porta se abrir, você a atravesse sem hesitar. Para Aquário, a preparação nunca foi sobre acumulação. Não se trata de riqueza, status ou visibilidade. Trata-se de alinhamento. O processo silencioso, muitas vezes desconfortável, de trazer a verdade interior em harmonia com a vida exterior. Esta é a fase em que você é convidado a examinar onde se diminuiu, onde se encolheu para se encaixar em sistemas ultrapassados, onde tolerou ambientes que recompensam a conformidade em vez da perspicácia, onde escolheu segurança em vez de autenticidade. Nostradamus alertou que o futuro não acolhe aqueles que permanecem parcialmente presentes. Entrar em 2026 dividido, reprimindo sua voz, suas ideias, seus instintos, enfraquece o dom que você deveria levar adiante. Este também é o momento de examinar a linha tênue entre independência e isolamento. Aquário, você valoriza profundamente a autonomia. Você resiste ao controle, à definição, ao envolvimento emocional que limita a liberdade. Mas com o tempo a autoproteção pode silenciosamente se transformar em afastamento. A independência pode se tornar distanciamento. A clareza pode se endurecer em desapego. Pergunte a si mesmo honestamente: onde você silenciou sua intuição para evitar o desconforto? Onde você escolheu a invisibilidade em vez do atrito? Onde você confundiu autossuficiência com inacessibilidade? Nostradamus acreditava que clareza não é apenas saber o que você pensa. É saber o que você está disposto a defender. 2026 não recompensa a hesitação. Não recompensa o comprometimento parcial, a observação silenciosa ou a permanência à margem. Recompensa aqueles que reconciliaram suas contradições internas. É por isso que esta mensagem chega agora, para que, quando o momento chegar, você não se pergunte se está pronto. Simplesmente dê um passo à frente alinhado, firme e totalmente presente. Porque a clareza não se forma sob pressão. Ela se constrói antes que o mundo a exija. Mensagem final. Um aviso e uma bênção diretos para Aquário.
Aquário, o mundo está prestes a precisar de você mais do que nunca, não para entretenimento, não para rebeldia, mas para visão. Nostradamus acreditava que o futuro pertence àqueles que conseguem enxergar além do medo. Você nasceu com essa capacidade. Mas lembre-se disto: se você se esconder, o momento passa. Se você se desvincular, o dom se esvai. Se você se desapegar completamente, a profecia estagna. Avance com consciência. Permaneça humano enquanto é visionário. E não subestime o que começa em 2026. Para Aquário não é o fim da luta. É o começo da relevância. Parte bônus. O alinhamento silencioso que Aquário não percebe até que já esteja acontecendo. Há algo que Nostradamus insinuou indiretamente, algo raramente discutido porque não parece dramático à primeira vista. Ele acreditava que as transformações mais poderosas não se anunciam. Elas chegam silenciosamente, quase invisivelmente, e somente mais tarde o indivíduo percebe que sua vida já mudou de rumo. Esta é a fase em que Aquário está entrando agora, antes mesmo de 2026 começar de fato. Você pode sentir como se nada de significativo estivesse acontecendo externamente. Nenhuma descoberta repentina, nenhuma vitória estrondosa, nenhuma confirmação clara, mas internamente algo sutil está se reorganizando. Velhas reações não se encaixam mais. Velhos desejos parecem estranhamente vazios. Velhos medos perdem sua carga emocional mais rapidamente do que antes. Isso não é estagnação. Isso é recalibração. Nostradamus acreditava que antes que o destino se manifeste, a identidade precisa se afrouxar. A versão de você que foi moldada pela sobrevivência, incompreensão e resistência começa a se dissolver. Não de uma vez, mas gradualmente. Isso pode ser perturbador. Você pode questionar sua motivação. Você pode se sentir menos apegado a objetivos que antes eram profundamente importantes. Pode até se sentir temporariamente desconectado da própria ambição. Mas isso não é perda. É desapego. Aquário, você está se desfazendo de identidades que foram formadas em resposta à resistência. Você não deve mais se definir por ser diferente, estar à frente ou ser incompreendido. Essas qualidades eram treinamento, não destino. Conforme 2026 se aproxima, você começa a agir por escolha, em vez de reação. E isso muda tudo. Outro sinal de tranquilidade descrito por Nostradamus é o retorno da sensibilidade emocional após um longo distanciamento. Aquário é conhecido por sua distância emocional, mas não por falta de sentimentos. É porque você sente demais, profundamente, e aprendeu desde cedo a se regular através do distanciamento. Nesta fase, as emoções começam a aflorar de forma diferente. Não avassaladoras, não caóticas, mas mais claras, mais ancoradas. Você começa a sentir sem perder o controle. Você pode notar um renovado desejo por conexões significativas. Não multidões, não interações superficiais, mas um ou dois laços profundos onde a honestidade substitui a performance. Nostradamus acreditava que essa reconexão era essencial, porque os líderes do futuro não podem guiar isolados. Eles precisam compreender as emoções humanas não intelectualmente, mas por experiência própria. É por isso também que relacionamentos antigos podem se desfazer naturalmente agora. Não por conflito, mas por desalinhamento. As conversas parecem repetitivas. As dinâmicas parecem ultrapassadas. Você pode sentir que algumas pessoas ainda se relacionam com uma versão antiga de você. Deixe-as. Nostradamus alertou contra arrastar o passado para o futuro por culpa ou hábito. O alinhamento requer libertação. Outro aspecto negligenciado desta fase é a reestruturação da autoconfiança. Aquário muitas vezes duvida não da sua inteligência, mas do seu timing. Você já acertou cedo demais muitas vezes. Aprendeu que a intuição não garante aceitação. Então você hesitou. Esperou. Observou por mais tempo do que o necessário. Nesta fase bônus, esse padrão começa a se dissolver. Você pode sentir uma crescente impaciência com a hesitação, inclusive a sua própria. Uma recusa silenciosa em diminuir ainda mais a sua voz.
Isso não é arrogância. É prontidão. Nostradamus acreditava que a prontidão se assemelha menos à empolgação e mais à calma certeza. A sensação de que a demora já não serve à sabedoria. Financeiramente, profissionalmente e criativamente, isso se manifesta como foco seletivo. Você para de perseguir resultados dispersos. Escolhe menos caminhos, mas os percorre com maior convicção. A energia de Aquário se torna mais aguçada, não mais estridente. Mais precisa. Menos experimental, mais intencional. Espiritualmente, é aqui que Aquário passa de observador a participante. Você não estuda mais a vida à distância. Você se envolve com ela. Você se permite ser visto sem explicações. Você age sem se justificar excessivamente. Você confia na sua bússola interna mesmo quando a validação externa está ausente. Nostradamus acreditava que esse alinhamento interno é o que protege os futuros líderes da corrupção. Quando o poder chega sem coerência interna, ele distorce. Mas quando o poder encontra o alinhamento, ele estabiliza. É por isso que Aquário está sendo preparado lentamente, cuidadosamente, silenciosamente. Se você sente que está entre versões de si mesmo agora, isso é preciso. Você não é mais quem você era, mas ainda não é quem você está se tornando. Este espaço liminar é desconfortável, mas sagrado. Nostradamus se referia a ele como corredor silencioso. A passagem que ninguém aplaude, mas pela qual todos os destinados devem passar. Não apresse esta fase. Não tente rotulá-la. Não exija clareza prematuramente. A clareza já está se formando sob a superfície. Quando 2026 chegar por completo, você não precisará de reafirmações. Você a sentirá na naturalidade com que avança. E talvez a reafirmação mais importante de todas: você não está atrasado. Você nunca esteve atrasado. Você chegou cedo, depois foi paciente e agora está pontualmente. Este bônus, esta fase não se trata de se tornar mais do que realmente é. Trata-se de finalmente se permitir ser exatamente quem você vem se preparando para ser desde o início.